Oi, crianças! No culto de hoje, nós vamos conhecer um publicano. Você já conheceu um publicano no vídeo anterior. Um publicano que reconheceu que era um pecador. Mas o publicano de hoje se chama Zaqueu. Ele era muito rico. Mas ele não conseguiu seu dinheiro trabalhando honestamente, não. Vamos descobrir como Zaqueu conseguiu ficar tão rico assim? Vamos lá! A história de hoje, ela aconteceu na cidade de Jericó. Você se lembra dessa cidade? No Antigo Testamento, Josué cercou os muros de Jericó, tocou a trombeta e pelo poder de Deus o muro veio abaixo? Foi em Jericó. Você lembra quando um homem estava trabalhando com o seu machado, na verdade era emprestado, e ele estava cortando uma árvore e o machado, a parte de ferro, caiu no rio e ele lamentou muito. E o profeta Eliseu fez o machado, que é a parte de ferro, flutuar. Foi em Jericó. No Novo Testamento tinha um cego chamado Bartimeu. E ele escutou o barulho da multidão, sabia que Jesus estava passando e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus foi até ele e curou. É muito legal essa história. Um dia eu conto para vocês. Também, você lembra quando aquele homem estava viajando, indo para Jericó, e na estrada aconteceu um assalto, os assaltantes bateram nele, roubaram ele, e aí o bom samaritano ajudou? Pois é, tem Jericó nessa história. Quanta coisa aconteceu na cidade de Jericó. Hoje nós vamos aprender sobre Zaqueu, um publicano. Você já aprendeu o que é um publicano? Se você não se recorda, volte um vídeo, que lá tem a explicação, para você saber direitinho qual era a função dele. Você sabe que na Bíblia está escrito que a gente tem que amar o próximo, não é? A gente tem que amar, não é uma escolha, é um mandamento. Isso significa que você precisa amar as pessoas, você tem que se esforçar. Mas o personagem de hoje não era amado, ele era desprezado. Eu sei que eu sempre conto história de pessoas que são desprezadas, mas elas estão na Bíblia, então eu tenho que contar. O Zaqueu era muito desprezado por causa da função dele. Mas eu preciso contar como tudo começou. Por que os judeus não gostavam de Zaqueu? Nem queriam ver Zaqueu pintado de ouro. Vamos entender por quê? Qual é o motivo de tanta raiva? Vamos lá. Há muito tempo atrás, as coisas não eram assim tão civilizadas, tão respeitosas, as pessoas não eram tão gentis como são no dia de hoje. Antigamente, as pessoas, o país que tinha um exército forte e numeroso, eles iam até os seus vizinhos e guerreavam, porque eles queriam a terra deles. Então, quem tinha um exército mais forte ganhava a briga e se apropriava, pegava todas as coisas ricas, o dinheiro, todas as terras, plantações, o país passava a ser daquele que ganhava a guerra. Era assim que funcionava. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Os romanos, que tinham o exército mais forte do mundo, eles entraram em guerra contra Israel e eles venceram. Então Israel passou a ser dominada pelos romanos. Eles pegavam tudo de Israel. Agora, todo o povo judeu tinha que pagar imposto. Eles perderam dinheiro, perderam as suas terras, perderam a sua liberdade. Então eles tinham que pagar esse imposto para os romanos. É exatamente aí que entra o nosso personagem.
Zaqueu trabalhava para as autoridades romanas. Ele cobrava esse imposto. Ele era chefe de todos os coletores de impostos. E só um minuto. O Zaqueu, ele era um judeu. Opa, viu só como era difícil para o judeu amar Zaqueu? Porque, sendo judeu, o Zaqueu trabalhava para os inimigos. Ele ajudava os inimigos, os romanos, a oprimir, a pegar o dinheiro do povo judeu. Por isso que ninguém queria Zaqueu por perto. Como se isso não bastasse, porque o Zaqueu ganhava dinheiro para trabalhar, ele ainda cobrava um pouquinho mais do povo e pegava para ele. Que jeitinho mais errado de conseguir um dinheiro, hein, Zaqueu? Você percebe agora por que o Zaqueu não era amado? Zaqueu percebeu uma movimentação na cidade. Ele sabia que Jesus estava chegando. Jesus estava passando por Jericó. O Zaqueu queria muito ver Jesus. Ele sabia que tinha um problema. Ele amava o dinheiro. Sabe, crianças, não é errado ser rico. Você pode estudar muito, trabalhar muito e com muito esforço conseguir ganhar o seu dinheiro para você ter uma vida confortável, poder comprar as coisas que você gosta, se vestir bem. Tudo bem, não tem problema. Mas no caso de Zaqueu, a riqueza dele era de uma maneira desonesta. Ele pegava o dinheiro que não era dele. Não era fruto do seu trabalho. Por isso, todas as pessoas nem queriam Zaqueu por perto. Se Zaqueu estivesse andando por uma calçada, as pessoas mudavam de calçada para não encontrar com ele. Se ele chegasse em um lugar, as pessoas saíam. Ele se sentia rejeitado e ele sabia o motivo. Bom, quando toda aquela multidão estava apertada, se empurrando para ver Jesus. Por quê? Jesus fazia milagres, as pessoas queriam ver e elas também queriam receber este milagre. E as pessoas também queriam ouvir as palavras de amor que Jesus falava. Por isso, tanta gente em volta de Jesus. Zaqueu não tinha a menor chance. Ninguém ia falar para ele: ah, olha, o Zaqueu. Ah, Zaqueu, passe. Vá lá na frente para você ver Jesus de pertinho. Não, as pessoas colocavam o ombro para que Zaqueu não visse Jesus. Elas nem se importavam que ele estava na ponta do pé, querendo ver Jesus, se ele dava pulinhos porque ele queria ver Jesus, porque Zaqueu era bem pequenininho. Zaqueu não era grandão. Quando a pessoa é grande, né? Fica na ponta do pé, fica maior ainda e consegue ver lá na frente. Não era o caso de Zaqueu. Zaqueu olhou para o lado e viu uma árvore. E ele teve uma grande ideia. Ele subiu nessa árvore e lá em cima ele podia ver, mesmo que por alguns minutos, ele podia ver Jesus. E ele ficou contente por isso. Ele deve ter pensado: esse momento é meu. Ninguém vai atrapalhar eu enxergar Jesus, eu ver ele só um pouquinho. E quando Jesus estava passando, Jesus parou. E Jesus olhou para cima. Os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Zaqueu. Você imagina a alegria, o coração de Zaqueu, como deve ter ficado? Quando Zaqueu percebeu que ele estava sendo visto, e Jesus disse para ele: ei, Zaqueu, chamou pelo nome, desce daí, porque hoje eu vou na sua casa. As pessoas em volta
estranharam, falaram: opa, calma. Será que Jesus conhece este homem? Ele é Zaqueu. Zaqueu é desonesto. Zaqueu é um traidor. Será que Jesus conhece realmente esse pecador? Mas Jesus conhecia, Jesus conhece todos os corações e Jesus sabia do coração de Zaqueu. Jesus foi até a casa dele e eles tiveram uma longa conversa. Zaqueu se arrependeu de tudo que ele havia feito na vida dele e ele disse: olha, tá vendo toda a minha riqueza? Todas as propriedades, porque com certeza a casa de Zaqueu deveria ser a mais bonita de Israel, uma das mais bonitas, mais luxuosas, porque ele extorquia, ele ganhava dinheiro roubando das pessoas. E ele disse: você vê todas as minhas propriedades? Pois é, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E também eu vou devolver tudo que eu peguei de maneira ilícita, de maneira que eu não deveria ter pegado das pessoas, e eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não vou ficar com nada das outras pessoas. Isso é importante, nós não devemos pegar nada que não é nosso, pegar das outras pessoas. Não devemos. E Zaqueu entendeu isso. Antes de Jesus entrar naquela casa, naquela mansão, aquela casa não tinha salvação. Mas depois que Jesus entrou, Zaqueu percebeu que o dinheiro não é nada perto do amor de Jesus, da salvação que Jesus nos dá. Depois desse encontro, Zaqueu se tornou um novo homem. E a Bíblia diz isso, que houve salvação naquela casa. Não adianta, né, pessoal, a gente ter uma linda casa, ter muitos bens e não ter Jesus. Então, nós somos pobres sem Jesus, nós não temos nada sem Ele. Que linda lição que Zaqueu aprendeu. Ele se tornou um publicano arrependido, porque reconheceu o seu erro. Sabe o que a gente aprende com essa história? Que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele vai atrás das pessoas perdidas, daquela ovelha perdida que não encontra o caminho de casa. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele nunca mais foi o mesmo. Existe perdão em Jesus. Jesus transforma as pessoas em pessoas novinhas, em corações bondosos. Zaqueu entendeu que o dinheiro não era mais importante do que o amor de Jesus. Será que nós podemos entender isso? Que Jesus veio nos buscar também e nos salvar porque nós estávamos perdidos. Nós devemos agradecer Jesus, porque o encontro que nós tivemos com Jesus foi Ele mesmo que providenciou. Ele planejou ter um encontro conosco e Ele fez isso acontecer. Não é demais? Como Zaqueu, nós devemos reconhecer que só em Jesus nós vamos encontrar a salvação. Um beijo, até a próxima! Tu és o meu grande amigo. Eu
Sou feliz.